Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, graça e paz a todos aqueles que estão conosco nessa manhã, aos irmãos que estão aqui presencialmente, a você que está conosco pelo YouTube ou então pelo Face, que Deus nessa manhã, através do seu Santo Espírito, possa estar falando aos nossos corações. É uma alegria, é um privilégio poder mais uma vez estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com os amados e queridos irmãos. Gostaríamos de pedir desculpas aos irmãos e às irmãs pela demora em adentrarmos nessa manhã. Infelizmente, por problemas de internet, essas coisas que são alheias à nossa vontade, tivemos alguns problemas, graças a Deus eles já foram devidamente regularizados e, portanto, nós teremos condição de estar ministrando para os irmãos aqui na igreja e aí nas suas casas a aula desta manhã. Nós vamos iniciar a nossa aula orando ao Senhor, pedindo assim a sua bênção, a sua direção para esse tempo de estudo da sua palavra. Fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Pai querido e amado, nós somos gratos a Ti porque nesta manhã mais uma vez nós aqui estamos reunidos na Tua casa, na Tua presença, para juntos estarmos estudando o Teu santo e bendito livro. Rogamos-te no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos instrua, nos oriente e nos alimente mais uma vez nesta manhã. Que eu seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos, usado para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. E quero os irmãos que estão aqui na Tua casa, aqueles que também estão nos seus lares e que estão conosco nesta manhã, que todos nós sejamos enriquecidos, fortalecidos e alimentados pela Tua palavra. Fica, pois, conosco, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã nós estaremos conversando sobre a lição de número 2 da nossa revista, que tem como título principal, Simplesmente Discípulos. E nesta manhã a lição de número 2 vai falar sobre discípulos são chamados imperativamente. Vamos estar verificando o que é esse imperativamente, qual que era a metodologia utilizada por Jesus para chamar os seus discípulos. 2 versículos apenas do capítulo de número 5 de Lucas, é o texto base para a nossa aula desta manhã. Lucas capítulo 5, os versículos 27 e também o versículo 28. Lucas 5, 27 e 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Amém. Apenas esses 2 versículos que são a base para tudo aquilo que o Senhor com certeza há de nos falar nesta manhã. A lição de número 2 eu gostaria de desde já colocar para os irmãos que estão aqui na igreja estarem pensando e no momento oportuno, se quiserem dar a sua resposta, poderão fazê-lo. Aos irmãos que estão nas suas casas também poderão utilizar o chat para responder a seguinte pergunta que estamos propondo nesta manhã. Qual a diferença entre ir à igreja e seguir a Jesus? Qual a diferença entre ir à igreja e seguir a Jesus? Será que há diferença? Será que quando eu venho na igreja eu estou seguindo a Jesus? Ou pode ser que eu esteja seguindo a Jesus e não vindo na igreja? Qual que é a diferença? Que os irmãos que estão aqui conosco estar pensando, os irmãos nas suas casas também, e nos momentos oportunos, eu vou estar dando oportunidade para que os irmãos aqui da igreja e os no chat possam estar ouvindo, através da nossa irmã Evelyn, a leitura que ela vai fazer das respostas dos queridos irmãos, tá bom? Repetindo, qual a diferença entre ir à igreja e seguir a Jesus? Lição de número 2. Discípulos são chamados imperativamente. Dizer não ao chamado é assumir as consequências da desobediência a Deus. Dizer sim é experimentar o que nos
o que nem sonhamos, nem imaginamos que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, Paulo vai dizer o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o convite de Jesus, nós podemos aceitá-lo ou podemos rejeitá-lo. E nós vamos ver até o final da lição o que acontece quando se aceita e quando se rejeita. Qual a consequência de eu aceitar e qual a consequência de eu rejeitar. Jesus não nos chama para o exílio social, tampouco para nos colocarmos diante das injustiças sociais. Na realidade, Jesus chama para que nós sejamos e façamos a diferença. Vivemos em um mundo difícil, vivemos em um mundo de injustiças, vivemos em um mundo que temos visto e ouvido tantas barbáries. E Jesus chama os seus, desde quando ele chamou os 12, porque lá também existiam barbáries. Os problemas lá talvez fossem diferentes dos nossos hoje, mas eles também existiam. E Jesus vem e chama os seus para fazer a diferença. E quais são os grandes problemas que hoje nós enfrentamos? Nós temos corrupção, infelizmente. Temos a ineficácia dos nossos governos. Muitas coisas têm sido feitas de maneira errada. O povo sempre tem ficado à margem. As estruturas de poder que nós temos hoje, muitas vezes, ela não atende às necessidades das populações. E o que é pior, muitas vezes aqueles que estão à frente estão com o objetivo de terem lucros, de terem benefícios para si próprio. Aos outros, dane-se. Essa é a visão, esse é o quadro que nós temos de mundo hoje. E eu não estou falando só de São Caetano, não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. O mundo, e porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, é porque ele está assim, porque ele jaz no maligno. E o convite, o imperativo de Jesus, aos 12 e a nós hoje, é para fazermos a diferença. É para sermos o diferencial. O Marcos está aqui nesta manhã, o Luciano está aqui nesta manhã, o Valdemar. Esses irmãos já trabalharam em empresas, ou trabalham em empresas, e já passaram por esta experiência. A Marli, eu acho que ainda que não passou por essa experiência que eu vou dizer, e nem a nossa irmãzinha que está aqui também não. Eu já passei. Quando você vai procurar trabalho, principalmente nos nossos dias que mais de 14 milhões de pessoas estão à procura de um trabalho. O que você tem que fazer? Você envia um currículo, esse seu currículo vai ser analisado. Se você preencher os requisitos mínimos, então você é chamado por entrevista, para testes, até que no determinado dia você vai receber o sim ou o não. Você tem que preencher requisitos para poder ocupar aquela função. Interessante que quando nós vamos para a Bíblia e nós verificamos a maneira como Jesus agia, é totalmente diferente. Ele chama os improváveis. Ele chama aqueles que perante a sociedade eram tidos e havidos como ninguém. É o caso de Levi. Ainda que Levi estivesse trabalhando, ele tinha uma ocupação, ele era um coletor de impostos. E o texto diz que quando Jesus o chama, ele está onde? Sentado na coletoria, trabalhando.
Mas quem era Levi perante a sociedade de Cafarnaum? Olha as características de Levi. Levi, cobrador de impostos, conhecido popularmente como publicano. E pelo fato de ele ser publicano, ele tinha para com as outras pessoas, ou melhor dizendo, tinha para com ele uma aversão. E essa aversão se dava pelo fato de ele ter contato com pessoas pagãs, por ele manusear moedas que tinha a efígie do imperador, por não respeitar as leis do mundo farisaico, inclusive com relação à guarda do sábado. E um outro detalhe também importante que nós verificamos inclusive na lição retrasada, a última da outra revista, em que os publicanos também tinham outra questão. Eles eram funcionários, tinham que cumprir ordens. E nós verificamos naquela lição que eles tinham que muitas vezes cobrar mais do que era o correto para dar lucros àqueles que o contratou. Então, muitas vezes também havia a cobrança indevida, a cobrança ilícita. E todo esse conjunto de coisas faziam com que eles tornassem pessoas totalmente rechaçadas pela sociedade do mundo presente de Jesus. E mais também, um outro detalhe, eles não eram pessoas consideradas juridicamente. O que seria isso? Por exemplo, se o Sinédrio tinha lá uma questão e alguém falava, eu vou chamar o Luciano para ser testemunha, mas o Luciano é publicano, então ele não pode. Publicano não, nem para testemunha servia. Então vejam a situação de Levi, vejam a situação dos publicanos. Esse era Mateus, ou Levi como queiram. E foi exatamente este que Jesus convida para fazer parte do grupo dos 12 discípulos. É interessante como a visão de Jesus é bem diferente da nossa visão. E algo principal em tudo isso é que eu e você conseguimos ver a pessoa no seu exterior, mas Jesus vê o coração, Jesus vê a mente, Jesus conhece cada pessoa e Ele quer resgatar essas pessoas, e por isso Ele chama Levi, por isso Ele chama Mateus. Esse era Mateus, um homem desconsiderado por todos, menos por Jesus. Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto que ele chama os improváveis. Como nos diz a palavra do Senhor, que as coisas que são escandalosas é aquelas que Deus mais quer trabalhar. Ele quer realmente fazer a diferença. E quando nós lemos os evangelhos, nós verificamos quantas e quantas vezes Jesus Cristo teve esta oportunidade de fazer a diferença e de demonstrar às pessoas como é que deve viver aquele que quer fazer parte do reino de Deus. É este homem que Jesus chama, e ele se levanta e sem hesitar ele segue a Jesus. O que chama atenção é que ele precisou largar tudo, inclusive a profissão. Porque ele não podia cobrar impostos, participar de falcatruas e servir a Jesus. É luz e é trevas, e as duas não se compactuam. Portanto, ele precisou deixar tudo para trás, ter uma postura sem hesitação. Abandonou o trabalho na hora do expediente, e às vezes até a gente pode falar, mas que pessoa insensata, né? No meio do expediente ele larga tudo e vai embora. Mas
Mateus fez assim. Ele abandonou tudo e ele seguiu a Jesus. Já pensaram a resposta? Já tem a resposta na ponta da língua ou ainda não? Evelyn, alguém já deu a resposta ou ainda estão pensando? Já? Então, diga lá. A gente tem aqui a participação do professor Edson. Ele diz que ir à igreja é uma atitude social religiosa. Seguir a Jesus é uma decisão espiritual que reflete até a eternidade. Amém. Amém. Alguém mais? Então, é uma atitude, ir à igreja é uma atitude social e religiosa. E seguir a Jesus? É uma decisão espiritual que reflete até a eternidade. Amém. E os irmãos aqui, alguém tem a resposta? Ou querem pensar mais um pouquinho? Querem pensar? Eu dou esse tempo, dou essa colher de chá. O Luciano disse que quer responder. A Marli também disse que levantou o dedinho. Então, espera aí que a Evelyn vai até vocês. Olha como vocês estão importantes. Bom dia a todos, graça e paz. Que alegria poder retornar à casa do Senhor nessa manhã de escola dominical e dizer que, basicamente, repetir a resposta do presbítero Edson, que vir à igreja é um ato religioso tão somente, mas é extremamente importante para que nós ouçamos e aprendamos da palavra de Deus. Mas de fato seguir a Jesus é o que realmente faz a diferença, porque requer mudança, renúncia e aceitação de fazer aquilo que Jesus fez e deseja que nós façamos. Portanto, não é nada fácil, mas é extremamente importante para que nós sejamos um verdadeiro discípulo dele. Amém. A Marli? Bom dia, irmãos, graça e paz. A igreja é um elo nosso com Deus, de amor, de comunhão um com os outros. Porque o seguir a Jesus é estar na igreja também, né? Seguimos a Jesus dentro da igreja e fora da igreja. Lá fora, nós damos nosso testemunho como seguidores verdadeiros de Jesus Cristo. Que a gente possa sempre lembrar disso. Eu sou testemunha de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, dentro da igreja e fora dela. Perfeito. Que lá fora os irmãos possam, quem convive conosco, possa perceber em nós uma diferença, porque nós temos Jesus caminhando junto com a gente. Amém. Perfeito. Só por enquanto? Então tá bom. Os irmãos que estão nas suas casas, ou os irmãos que estão aqui, já tiveram o dissabor de alguém o convidar para alguma coisa e depois se deixar sozinho? Já aconteceu isso com os irmãos? Alguém te convida para ir, por exemplo, a um local, a uma festa, para algum passeio, alguma coisa, e você às vezes até não está muito afim, mas ele te insiste, ele se empenha e você fala, tá bom, eu vou. Que dia que é? É tal dia em tal lugar. Legal, nos encontramos lá. Aí você chega e a pessoa não aparece. E aí você olha do seu lado assim, você fala, gente, eu não conheço ninguém aqui. Eu sou um estranho no ninho. Eu sou o patinho feio nesse negócio. Cadê meu amigo? Cadê aquele que me convidou, que insistiu, que me chamou? Já passaram por essa experiência? É terrível, não é? É terrível. Aqui está a segunda diferença no convite de Jesus. Ele nos chama para ir com Ele. Ele disse, segue-me. Ele não disse, vai. Ou, eu estou te convidando, mas você fica aqui que eu vou ali. Ou então, eu estou te convidando, mas daqui por diante agora é problema seu. Não. Jesus nos chama para ir com Ele. Ainda que seja direto,
Porque como a lição nos fala, o título é: discípulos são chamados imperativamente. Imperativamente, imperativo é uma ordem. Jesus estava dando uma ordem para Levi, para Mateus: segue-me. Ou então quando ele fala ide, ou quando ele fala vai, são ordens, é imperativo. Mas ainda que seja imperativo, ainda que seja ordem, não é uma ordem para você ir sozinho. É uma ordem para você ir com ele. Não é um chamado cheio de justificativas. Jesus não chegou para Levi e falou: Levi, dá uma cadeira, deixa eu sentar aqui, vamos conversar um pouquinho, quero te fazer uma proposta, quero te fazer um convite. Olha, o convite é esse, mas você vai ter que deixar isso, você vai ter que andar comigo pelas estradas empoeiradas da Galileia, vai ser meio problemático, mas o convite está feito, se você quiser, vamos comigo. Não, o convite é sem justificativa. É um chamamento direto, segue-me. E também não é opcional, né? Se você quiser, você vem, não é segue-me. Jesus sempre foi muito direto. E há outros textos que nós verificamos que não só com discípulos, mas com outras pessoas, ele também sempre teve a mesma postura. Por isso que eu disse que ele sempre foi direto. Há um texto lá de Mateus 8:22, que alguém quer segui-lo. Mas e se alguém falar que queria primeiro enterrar o seu pai? E qual é a resposta de Jesus? Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Em Mateus 19:21 nós temos a passagem do jovem rico. Ele também queria seguir a Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para ele, que o deixou bastante triste? Se queres ser perfeito, vai, ao imperativo, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Outro imperativo. Em João 1:43, nós temos a passagem também de Filipe. Lembra daquela passagem de Filipe, que depois vai encontrar Natanael? Pois é, quando Jesus fala com Filipe, ele diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Outra vez, um imperativo. Mas há um outro imperativo também que é usado quando Jesus vai chamar a Pedro e a André. Ele fala: vinde, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus 4:19. Então nós verificamos que Jesus sempre foi direto. Ele sempre foi desta forma. É o imperativo. É direto. Temos aqui então a essência do chamado cristão. Não é vá à igreja. Não é vá orar, mas é segue-me. Ele não está chamando para você ir e fazer alguma coisa, mas para você segui-lo. Como vimos no primeiro item, ele chama os improváveis para seguir a quem? A ele. Não é sozinho, é junto. Todo chamado de Jesus é uma ordem à comunhão com ele e com seus discípulos. Não somos chamados a vivermos sós. Por isso que nós vemos lá no Éden, quando Deus viu que Adão estava sozinho. E o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. Jesus quer sempre estar conosco na nossa caminhada. Ele não deseja que nós estejamos sozinhos. Exatamente por isso que o sentido de comunidade deve ser usado para definir igreja. Comum e unidade. Duas palavras que, juntando-se, elas sozinhas são coisas diferentes, né? Unidade, uma coisa comum. Mas quando essas duas palavras são unidas, comunidade,
nós temos um significado totalmente diferente. E Jesus chama-nos exatamente para que nós nos fortaleçamos em os nossos laços enquanto igreja e que juntos cumpramos o chamado para caminhar com Ele. Não estamos sós. Ele nos chama e vai conosco. É a grande diferença. Ele não nos deixa sozinho. Ainda que o chamado muitas vezes seja difícil, Ele continua conosco. Mesmo que, como no caso de Levi, teve que deixar tudo, teve que deixar o seu próprio sustento, o chamado era para caminhar com Jesus. E quando nós pensamos em caminhar com Jesus, sempre vem-nos duas perguntas. Como será? Como será o caminhar com Jesus? E o que é que vai acontecer nesta caminhada com Ele? Somos curiosos. E por vezes nós queremos saber as coisas antes, né? Tá, você quer que eu faça isso, mas eu vou ganhar o que com isso? Você vai me levar aonde? O que é que vai acontecer? Na caminhada com Jesus é diferente. É diferente. Na caminhada é que Ele vai nos contar como será a jornada. Diga sim ao chamado e deixe tudo e caminhe com Jesus. Na caminhada Ele te conta como foi e como será a sua jornada. É vivendo o dia a dia. Por isso, comunhão. Por isso, comunidade. Por isso que Ele ficou 3 anos e meio com os seus discípulos, depois de chamá-los. Foi o tempo que Ele determinou para estar junto com aqueles 12, para ter aquele tempo, esse tempo de unidade, tempo de fortalecer, tempo que eles pudessem estar ao lado do Mestre, verificando tudo aquilo que Ele fazia, tudo aquilo que Ele dizia, tudo aquilo que Ele vivia, para eles irem aprendendo. Vejam que Levi não perguntou, como será? O que é que vai acontecer? Ele simplesmente saiu e foi. É algo muitas vezes difícil para nós. Deixarmos uma série de coisas para termos esse ímpeto, sem hesitar em ir. Mas foi exatamente assim que Levi fez. Ele deixou tudo e ele foi. Mais alguma resposta? Vamos lá. Irmão João Rocco. Ele disse aqui, as duas coisas estão ligadas. Seguir a Jesus é sempre, e a igreja e a família é comunhão. Amém. Mais alguém? Só por enquanto? Será que a pergunta é tão difícil que hoje a pessoa está todo mundo assim, e agora o que eu digo? Agora o que eu falo? Estão se abstendo de dizer. Marcos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Meu entendimento é que, de fato, vir à igreja é algo social e algo religioso, mas imprescindível para a comunhão, para a unidade, como a Mauri acabou de falar agora, né? Comunidade. É imprescindível a nossa presença, o aprendizado, a comunhão, o crescimento, se não for aqui junto com a igreja, e que é um ponto de referência. Agora, seguir a Jesus também é algo que nós não podemos deixar de fazer, mas é algo muito difícil no meu entendimento, porque seguir a Jesus é necessário renúncia. Levi renunciou, né, Mauri? Sim. Levi renunciou a tudo, ele não pensou.
Infelizmente, nos dias de hoje, a gente pensa muito antes de seguir a Jesus. A gente olha para trás. A gente começa a ver e avaliar, como o Mauri falou agora, o que vamos ganhar, perdas e ganhos. Seguir a Jesus é só ganho. Então é algo que a gente precisa refletir bastante na nossa vida, para que de fato nós possamos ser verdadeiros seguidores, verdadeiros adoradores de Jesus que é Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Mais alguém? Ok? Um outro ponto importante, e que o Marcos acabou de tocar nele. O ir com ele é deixar tudo para trás. Mateus, qual é a atitude dele? Ele se levanta, deixa tudo para trás e vai. A atitude de Mateus é a expressão da convicção do que ele carecia de uma mudança de vida, e mais ainda, é a resposta exata de quem é obediente à voz de Jesus. Ele obedeceu de maneira imediata. Como a gente costuma dizer, ele nem pestanejou, ele nem questionou, ele simplesmente deixou e foi. Não se pode ouvir o chamado e ficar indiferente a ele. Não se pode receber o convite para caminhar com Jesus e permanecer inerte ante o Cristo nos chamando. Mas aí vem-nos uma outra pergunta. Se Mateus deixou tudo para trás, como já dissemos, aquele ali era o ganha-pão dele. Ele não pensou em si, talvez não pensou na família, não sei se Mateus já tinha família constituída ou não, a Bíblia não nos diz, mas pelo menos se ele não tinha família, mas para ele não ia ter nenhum sustento para a sua subsistência. Ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente deixou tudo e seguiu. E a pergunta para mim e para você que está aqui na igreja, para você que está aí na sua casa nesta manhã é esta, ou uma delas. O que é que precisamos deixar para trás? O Marcos tocou num ponto importante agora há pouco. Graças a Deus, Deus nos fez ser pensante. Mas às vezes, e muito especialmente com relação às coisas concernentes a Deus, concernentes ao reino, muitas vezes pensa-se muito e faz-se pouco. Porque na hora da decisão, nós sempre pendemos para um outro lado. O que nós vamos deixar para trás? Ou o que nós precisamos deixar para trás? Como já dissemos, Mateus tinha uma profissão. Ainda que ela fosse aversa a muitas pessoas, mas era o ganha-pão dele. Era a maneira que ele tinha para ganhar o seu pão de cada dia, e ele abandonou. Ele abandonou, e dentro desse seu abandono, nessa sua mudança, foi uma mudança total na vida dele. De conceitos, de entendimento do que é vida, e também do que é vida, do que é viver com Jesus. Quando nós lemos os 4 evangelhos, e nós verificamos como era o comportamento, como é que Jesus se portava, como ele agia, como ele vivia. Certa feita, alguém disse que queria segui-lo, ele falou, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seus locais, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E você quer me seguir assim mesmo? Veja que o túmulo que Jesus foi colocado não era dele. A começar desde lá do seu nascimento, um local impróprio. Foi o único lugar que sobrou. Então, a caminhada, a vida de Jesus sempre foi assim.
de passar horas e horas conversando com a multidão. E isso fica bem claro para nós nas duas multiplicações de pães, quando ele volta para os seus discípulos e fala: o que a gente vai fazer com esse povo? Estão há dias conosco. Se não me engano, na primeira multiplicação dos pães, que ele diz isso para os discípulos. Eles já estão há 3 dias conosco. O que a gente vai fazer com esse povo? É quando há a primeira multiplicação dos pães. Então, a vida de Jesus foi uma vida difícil. Não foi uma vida fácil. E ele mesmo fala em determinado momento: quem quer seguir a mim, tome a sua cruz. E cruz nós sabemos que não é algo fácil. Cruz é algo difícil. Todas as vezes que nós falamos a palavra cruz, nós já nos remete a alguma coisa difícil. Não é sombra e água fresca. E aí a pergunta novamente: o que você precisa deixar para trás? O que te impede de atender o convite de Jesus que diz nessa manhã: segue-me? Ele não te chama para te deixar sozinho, desamparado e sem sustento para a sua vida. Ele te chama para inverter o conceito do que é vida, do que é riqueza e do que é relacionar-se com Ele. Deixar tudo é compreender que, como igreja de Cristo, não somos mais uma igreja, nós somos um corpo vivo, chamado a fazer diferença em nossa cidade, em nosso país, na nossa geração. É para isso que Ele está nos chamando. É para isso que Ele chamou os 12. Dizer sim ao chamado de Jesus é olhar para o próximo e apresentar Jesus a ele, para que ele faça o quê? Se una a nós. E juntos nós possamos construir uma sociedade alicerçada nos valores do reino. Jesus veio para implantar o seu reino. E que os valores desse reino muitas vezes entram em choque com a sociedade que a gente vive. Como entrou em choque no tempo de Jesus, ela também entra em choque hoje. Não penso que é diferente. Mas é exatamente para isso que Ele nos chama. Mas é importante que nós façamos isso juntos. Eu e você, e Jesus, através do seu Espírito, nos fortalecendo, nos instruindo, nos orientando na nossa caminhada. Deixar tudo é deixar que Jesus nos tome pela mão e passemos a dar os passos que Jesus dá. É caminhar com Ele, sem medo, com fé e com esperança. A caminhada pode ser difícil? Sim, porque Jesus disse que ela não seria fácil. Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também nos diz: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Ele não disse para ninguém: segue-me que vai ser molezinha. Mas Ele fala: segue-me, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que é importante para nós, queridos, nessa manhã, que nessa nossa atitude de deixarmos e seguirmos, nós tenhamos isso em mente, é caminhar com Ele, sem medo, com fé e com esperança. É o sim que transforma toda a nossa vida. Diga sim ao chamado de Jesus. Evidente que para cada um de nós, Ele nos chama para um determinado fim. Ele chamou os 12 para discípulos e chamou outros para outras coisas. E nos chama hoje também para fazer talvez algo diferente, que nós não temos nem ideia do que possa ser. Foi por isso que
Paulo vai falar lá, o texto que nós lemos no começo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos nem ideia do que é que vai acontecer. Mas não precisa. Nós temos sim é que confiar. É que crer e deixar que Ele se encarrega do resto. Porque quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca, Ele também nos capacita. Se formos olhar os 12 que Ele chamou, alguns a gente só sabe os nomes, não sabemos exatamente o que Ele era, antes de fazer parte do colégio apostólico. Mas nós sabemos de quem era Pedro, pescador, André, Tiago, João, Mateus. Alguns rudes, outros avesso à sociedade. Mas foi esses que Jesus chamou e os capacitou. E se nós estamos hoje aqui, é porque eles deram sequência no trabalho que Jesus deixou para eles no dia que subiu ao céu. Então, queridos, tenhamos essa consciência do chamado de Jesus. Lembra-se lá no começo, eu vou até ler de novo, talvez os irmãos esqueceram. Dizer não é assumir as consequências da desobediência a Deus. E nós temos um texto ou um livro que é um exemplo clássico de alguém que disse não e que assumiu as consequências desse seu não. Alguém quer chutar? Jonas. O que é que Jonas fez? No capítulo 1, no versículo 2, o que é que Deus diz para ele? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí no capítulo 2, no versículo 2, já vai ser um outro momento. Porque nesse intervalo de tempo entre o vai, o que é que ele faz? Ele foi, né? Foi para Jope e pegou um navio para Tarsis. Desobedeceu. E quando nós lemos o livro de Jonas, verificamos qual a consequência. O problema que ele causou para outras pessoas. O barco estava afundando, tiveram que jogar tudo fora do barco, alimento, tudo, para tentar aliviar o peso do barco. E por fim jogaram ele, porque ele era o problema. Mas lá no capítulo 2, no versículo 2, dentro da consequência da sua desobediência, ele diz o seguinte para Deus: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me responde. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Reconhecimento de que era alguém que falhou, mas que sabia que mesmo estando no lugar que estava, Deus o estava ouvindo. E ainda no capítulo 2, no versículo 9, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Reconhecimento de que não ouviu, de que desobedeceu à ordem de Deus. E no capítulo 3, versículo 2, é interessante, né? Ele desobedeceu, reconheceu a desobediência. No final do capítulo 2, Deus dá uma ordem ao peixe que o lança na praia. E talvez algum de nós poderia pensar, bom, já que ele foi jogar na praia agora, com certeza Deus já enviou outro para Nínive, agora ele vai estar sossegado, né? Não. O chamado era para ele. E no capítulo 3, no versículo 2, novamente, Deus dá a mesma ordem lá do capítulo 1. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aí ele foi.
E o texto diz que naquela cidade havia cerca de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Mas houve uma consequência lá no começo, com a sua desobediência. E quando nós dizemos sim, além do texto que nós lemos, de 1 Coríntios 2,9, há um outro texto também, em Lucas, no capítulo 18, versículo 28 a 30, em que nós temos aqui um momento de Pedro com Jesus. E em dado momento, lá no versículo 18, Pedro diz o seguinte: e disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Este, sem dúvida, é a grande bênção que está sendo entregue àquele que dá o sim para Jesus, a vida eterna. É claro que aqui nessa presente vida Ele pode também nos dar muitas coisas, mas o maior presente que eu e você podemos receber, sem dúvida alguma, é a vida eterna. Não existe presente melhor e maior do que este. Mas esse presente está reservado para aqueles que seguem a Jesus. Aquele que não segue, infelizmente não vai ter. Queridos, nesta manhã, mais uma vez, o Senhor, tenho certeza que falou conosco. Através de um texto que nós já estudamos, esta é a terceira oportunidade que nós estamos falando sobre esse texto. Eu ainda tive o cuidado de fazer essa verificação. Nós já falamos sobre ele, e às vezes quando a gente fala muito é porque Deus quer falar alguma coisa com a gente, né? Não é à toa. Quando nós estudamos a lição Andando com Deus, lá na lição de número 9, o reverendo Alessandro Leonardo R. Silva que escreveu essa lição. E a lição estava como título, o convite de Jesus e as mudanças na vida. Já faz algum tempinho. Mas no domingo retrasado a gente falou de novo desse mesmo texto, mas num outro enfoque. Não no enfoque especificamente do que vimos nessa manhã, mas no enfoque de Jesus veio para aqueles que precisam, para os doentes, já que os fariseus se achavam sãos. E hoje nós estamos conversando sobre o mesmo texto, mas já num outro enfoque. E é interessante que na lição passada era o reverendo Reinaldo Olécio Aguiar que escreveu. E agora já é um outro pastor, é o reverendo, cadê o nome dele aqui? Giovanni Alecrim, que nós também já estudamos algumas outras lições dele. Vemos que são pessoas diferentes, são pastores diferentes. O texto é o mesmo, mas com lições diferentes e nos chamando para algumas responsabilidades. E em especial nesta manhã, quando nós estamos falando a respeito de chamado de maneira imperativa de Jesus para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, possa nos guiar e que possa avivar na nossa mente e no nosso coração o desejo de realmente, dia a dia, estar seguindo a Jesus. Estando aqui na casa dele, em comunhão, em unidade, e no nosso dia a dia, lá no nosso lar, no nosso trabalho, no banco da escola, da faculdade, no nosso ciclo de amizades, vivendo o Evangelho de Jesus, fazendo a diferença no mundo que nós estamos,
É exatamente para isso que Jesus nos chamou, para fazermos a diferença. Para nós, não, para Ele. A glória toda é para Ele, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos instrui. Mas para que isso ocorra, nós precisamos estar atento aos 3 pontos dessa manhã. Ele chama os improváveis, nos chama para ir com Ele. E é necessário também que nós deixemos coisas para trás, para podermos seguir juntinho dEle, de mãos dadas com o Mestre, fazendo a vontade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus renove as nossas forças físicas e espirituais a cada dia, para que no mundo tão difícil no qual nós estamos atravessando, nós façamos a diferença para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 3. Discípulos não são perfeitos. O nosso irmão presbítero, o professor Edson, estará aqui com os irmãos. E eu gostaria de deixar apenas aqui uma expressão muito usada, talvez por nós não, porque já somos mais sessentões como eu, mas a moçada usa muito. O que significa a expressão queimar o filme? Com certeza, o presbítero Edson, semana que vem, vai estar dando a resposta para essa questão. Qual o significado da expressão queimar o filme? O que será que quer dizer isso numa lição da escola dominical? Pois é, os irmãos vão ficar pensando, já que os irmãos não têm a revista, então vão ter que ficar pensando, não vai ter outro jeito de ser, não vão estudar a lição. E domingo que vem, o presbítero Edson estará aqui com os irmãos, e com certeza, eu já estou dando aqui uma tarefa para ele, ele vai ter que dar essa resposta para os irmãos. O que significa queimar o filme? Edson, essa é para você, querido. Irmãos, muito obrigado por aqueles nossos queridos que estiveram conosco aqui nesta manhã. A você que não esteve, um lembrete. A partir do domingo passado, nós estamos tendo aula presencial também. Então, se você quiser vir participar, durante a semana vai estar aí no WhatsApp da igreja, como você faz a inscrição, assim como você faz para o culto das 18, vai ter um link também para que você possa fazer a inscrição para a escola dominical. Que se quiser, a partir do domingo que vem, você que não veio ainda, o convite está lançado. Venha estar conosco, venha participar da aula aqui presencialmente. Se não puder, não tem problema, querido. Não é por isso que você não vai estar conosco aí da sua casa. Você é importante aqui e você é importante na sua casa, contando que você esteja aprendendo da palavra de Deus a cada domingo pela manhã, tá bom? Deus abençoe aos irmãos aqui na igreja, a você que está em casa. Tenha um domingo abençoadíssimo e uma semana maravilhosa na presença de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Ô Evelyn, você pode fazer um favor para mim? Eu queria que o Luciano orasse. Faz tanto tempo que eu não ouço a oração dos irmãos aqui na igreja, né? Então, já que, graças a Deus, nós temos tendo a oportunidade de estar presencialmente, hoje o Luciano ora, domingo que vem ora o Marcos, no outro a Marli e os outros que vierem também. É assim, é uma maneira também de os irmãos estarem participando, não só respondendo a pergunta, mas de uma outra forma também, nos abençoando com as suas orações. Amém? Se quiserem ficar de pé, os que estão aqui, você na sua casa, fique do jeito que você quiser. Nosso irmão está orando e encerrando assim a nossa escola dominical nessa manhã. Antes de orar, eu queria apenas, sem nenhuma intenção de complementar qualquer coisa que o professor tenha dito, não há necessidade disso, mas apenas dizer que, embora tenhamos sido unânimes em dizer que vir à igreja não revela o nosso caráter de seguidor de Jesus, é importante dizer também que não é possível ser comunidade distante um do outro. Portanto, reforço a orientação do presbítero Amauri, que a escola dominical já está ativa presencialmente, né? Então, depois de tanto tempo ausentes do templo, que nós possamos reagir à inércia
o descomprometimento provocado pela pandemia de Covid-19. Então, nós que fomos agraciados por Deus de estarmos vivos, com saúde e habilitados, possamos retornar à casa do Senhor e assim sermos verdadeiramente uma comunidade que serve ao nosso Deus. Oremos. Altíssimo Deus e Pai, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado a Deus porque nessa manhã de domingo, o Senhor permite que nós nos reunamos como família aqui no templo e também os teus filhos que estão em casa para ouvir a tua palavra. Reanima-nos, ó Deus, para que sejamos a comunidade forte, presente aqui no templo, para fazer a tua vontade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, o Senhor tem nos dado saúde, e nos lembramos, ó Deus, daqueles que estão enfermos em suas casas, alguns em hospitais. Senhor, por favor, tem misericórdia, restaura o que precisa ser restaurado, para que em breve, ó Deus, estejamos totalmente livres dos impedimentos que fazem com que nós não nos reunamos como igreja aqui no teu templo. Abençoa as nossas vidas, leva-nos em paz agora para os nossos lares e que possamos retornar logo mais, aqueles que se inscreveram, para te adorar na beleza da tua santidade neste lugar. Eu oro assim agradecido ao Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém.